Boa tarde, minhas irmãs, uma boa noite. Que todos venham ter uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, a paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam bem, na presença do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, nesse vídeo. Dê aí um joinha, me ajude, porque a obra é de Deus. Enquanto vocês estão passando para frente, estão me ajudando na obra, porque a obra tem que ser pregada, a obra é do Senhor Jesus. E eu também preciso de cada um de vocês. Amém? Que Jesus te abençoe. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Hebreus, Hebreus 9, e o verso 16, que nos diz assim: porque aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do atestado. Porque um atestamento tem força. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o atestado vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã purpúrea, expandiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Aleluia. A palavra de Deus está falando aqui para mim e para você, minhas irmãs, que a palavra de Deus, no Velho Testamento, eles tinham uma lei, aleluia, de matar os animais e os bodes, os carneiros, e através desses bezerros, desses bodes ou desses carneiros, aleluia, quando eles matavam esse animal, o pecado do povo era perdoado. Eles tinham ali um sacerdote, e o sacerdote, durante o ano todinho, ele se purificava e entrava ali naquele santuário para conversar com Deus. E quando ele entrava ali naquele santuário, estivesse sendo purificados, ele conversava com Deus. E quando ele conversava, o que Deus falava com ele falava para o povo, quando ele saía do santuário. E era aquele costume daquele povo naquela época, lá no Velho Testamento, de fazer dos pecados ser perdoados dessa forma, através do sangue dos cordeiros, dos bodes, dos carneiros, dos boi, era dessa forma. Aleluia. E Deus está aqui falando para mim, para você, aleluia. Começando aqui, e quase todas as coisas, segundo a lei, purificava com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Por que sem derramamento de sangue? Porque aqueles carneiros, aqueles bodes, aqueles cordeiros, eles não existia, eles não perdoavam os pecados. Foi necessário Deus dar o seu filho, mandar o seu filho, para que ele morresse na cruz, derramasse todo o seu sangue. A palavra de Deus diz, quando ele derramou todo o seu sangue, aleluia, quando ele diz, Pai, foi consumado, aí o véu se abriu de cima a baixo. Quando o véu se abriu de cima a baixo, então nós temos o livre acesso a entrar na presença de Deus e falar com o nosso Deus, com o nosso Jesus, que é o mesmo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E até aí era com o sangue dos cordeiros, dos bodes e dos boi. Ninguém falava com Deus. O que Deus falava com aquele sacerdote falava para o povo. Aleluia. Aí continua aqui falando. Nem também para si mesmo se ofereceu. Muitas vezes com o sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com o sangue alheio, quer dizer, com o sangue dos cordeiros, com o sangue dos bodes. De outra maneira, é necessário lhe fará padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
que derramou todo o seu sangue. Então, aquele sacrifício foi feito, foi perfeito. Que pelo sangue de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Então, tanto eu como você, nós temos o livre acesso de entrar na presença de Deus e conversar com Deus e ouvir a voz de Deus quando a gente entra na presença dele. Porque ele, através do Filho dele, nós temos esse privilégio de entrar na presença e conversar com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vendo depois isso o juízo. Assim também Cristo oferecido a ser uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecer segunda vez sem pecado, ao que espera para a salvação. Então, para como a palavra de Deus ela é linda e maravilhosa na nossa vida, minhas irmãs. Nós temos o livre acesso a entrar na presença de Deus, orar, conversar com Ele, tirar nossas dúvidas, porque tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, Ele sabe e Ele vê. Aleluia. Ele é o verdadeiro Pai, o verdadeiro amigo, o verdadeiro conselheiro. Se chama Jesus. E Jesus quer ser tudo isso na nossa vida e quer ser muito mais. Desde que a gente se aproxime dEle. Desde que a gente queira ter essa intimidade com Ele. Porque é muito lindo, é muito bonito. Nós temos que ter intimidade com Jesus. Então nós temos que estar todo dia em oração, lendo a Bíblia, glorificando o nome dEle, para que nós venhamos ter essa intimidade com Ele. Se aproximar mais do nosso Jesus. Aleluia. Para que nós ouça a voz do Espírito Santo. Que as nossas orações, minhas irmãs, venham a ser respondidas. Porque quando nós temos intimidade com Jesus, as nossas orações são respondidas no tempo dele e na hora dele. Moisés tinha aquele sacerdote que entrava no santuário. Através aquele sacerdote entrava no santuário e conversava com Deus. Mas quando Deus deu seu filho para vir para a terra, para morrer por mim e por você, derramou o seu sangue. Então o véu foi aberto de cima a baixo. Então nós temos o livre acesso a se achegar a Deus, a conversar com Ele, a se aproximar mais do nosso Deus. Porque é assim que Ele faz na minha e na sua vida, minha irmã. Que esta palavra tenha falado o seu coração. Que esta palavra fique no seu coração. E que Deus te abençoe grandemente, te guarde, te dê força. Aquilo tanto que você pede a Deus, venha chegar na sua vida, na sua família, na sua casa. Que esta palavra lhe cubra de bênção. Em nome de Jesus. Fica com Deus, que Jesus te guarde e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.